Tô Então, vamos gravando lá. agora. Pode Marcelinha é minha pegar o cliente. perfil de uma pessoa solteira sem filho? Pode ficar à vontade. Escolhe o que você quiser escolher. Vou ser eu. Então, tá. Então, vamos lá, Marcelinha. Igual eu estava te falando, né? Quando eu te liguei... Peraí, me fala uma coisa. Você trabalha com o quê? Só para anotar aqui. Eu sou empresária. Tá. Então, Marcela, empresária. Sim. Perfeito. Então, Marcela, quando eu te liguei, né, e falei que eu trabalho com gerenciamento de risco e planejamento e proteção financeira, é justamente para a gente analisar o cenário, né, entender o que nos rodeia, as coisas que podem acontecer. E a gente falar em gerenciamento de risco é justamente blindar o nosso momento. Tá? Você já tinha ouvido falar na MetLife antes? Não, nunca ouvi, não. Isso é muito comum porque, apesar de existir propaganda, não é esse o nosso forte. Assim. Você vai ver um outdoor da MetLife, não é isso que vai despertar o interesse na Marcela em ligar e procurar saber. Né? Como eu vim aqui através da Carol, foi a Carol que me recomendou você, muito provavelmente você também vai pensar em algum amigo, algum primo, algum parente, qualquer pessoa do seu meio social que também tem o perfil para ser cliente. Mas deixa eu te apresentar um pouco melhor o meu trabalho, deixa fazer sentido para você, que é o principal, e aí no final da nossa conversa eu pego umas recomendações. Pode ser? Pode sim, Mohamed. Perfeito. O que é a MetLife hoje, Marcelo? É um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Ela está presente em mais de 50 países e hoje a gente tem aí mais de 105 milhões de clientes mundo afora. Eu sempre vou trazer ela para o Brasil para você entender o que a gente já representa em território brasileiro. Hoje a gente já está batendo aí 12 milhões de clientes, né? E um outro motivo para ela não ser tão falada, vamos dizer assim, é que o foco dela sempre foi o mercado corporativo. Ela está no Brasil desde 99 e ela sempre focou nessas empresas. Alguns dos nossos clientes eu trouxe aqui, porque pode ser auxílio funerário, pode ser plano odontológico, pode ser seguro de vida e por aí vai. Isso aqui que a gente está tendo é de uns 7 anos para cá, que ela começou a migrar o foco para o mercado de pessoa física. Então, você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor essa perna da MetLife. Tá bom? Beleza. Isso aqui eu separei uma linha do tempo, Marcela, só para você entender quão antiga ela é. Foi fundada em 1868, então já tem aí mais de 150 anos de história. Quando o Titanic afundou, ela estava lá dando suporte. Quando as Torres Gêmeas foram atingidas, ela estava lá dando suporte. No último tsunami da Ásia, mais uma vez, MetLife estava presente. E nessa era tão recente de coronavírus, ela só aqui no Brasil já deu suporte a mais de 10 mil famílias brasileiras. Por que eu começo elencando esses pontos? É muito comum, né, as companhias nesse segmento elas terem em contrato a exclusão do risco. O que significa isso? Em caso de pandemia, epidemia, fenômenos naturais e ataques terroristas, se você coloca por obrigação uma companhia a dar suporte aos clientes, a milhares de clientes simultaneamente, o que pode acontecer? Ela pode quebrar. Né? Só que pelo tamanho da MetLife, sempre colocando a vida em primeiro plano, vamos colocar assim, ela, se você consultar, né, como é regida pela SUSEP, as condições gerais demoram um tempo para sair do forno com essa atualização. Se você ir lá no site da MetLife, tem um comunicado que ela deixa bem claro que ela entende o momento delicado que a gente vive e que a gente ainda assim pode contar com ela. Tá? Mas nessa linha do tempo, o que eu coloco de mais importante, vamos dizer assim, o que me chama mais atenção? Em 2013, Marcela, ela se torna a maior gestora do Fundo de Previdência do Chile. O que é isso? É como se fosse o nosso INSS. O que aconteceu com o Chile? Deu uma estafada, entra a MetLife e passa a gerir um dos planos de previdência, um dos fundos, para dar conta do recado. De novo, trazendo aqui para o Brasil, como é que anda a nossa previdência? Depende de quem você conversa, ou o INSS já quebrou, ou o INSS vai quebrar. Tá? Fato é que a conta não está fechando. Se a gente pegar na década de 70, a gente tinha 4 trabalhadores
contribuindo para um beneficiário. Se a gente pegar hoje, a gente tem um trabalhador e seriam necessárias quantas pessoas? No mínimo 10. Por quê? A gente é a base da pirâmide. A gente está trabalhando para custear um beneficiário lá em cima. Só que são 3 fatores que fazem com que a base da pirâmide, vem diminuindo. A expectativa de vida está cada vez mais alta. Então, mais pessoas, né? Quanto mais a pessoa viver, mais caro fica para quem depende do INSS. O mercado de trabalho está cada vez menor. Se você olhar seus avós, seus bisavós, era uma família mais numerosa, aí vai para seus avós, a tendência é diminuir, seus pais, você e por aí vai. Ou seja, tem menos pessoas, né, na base da pirâmide. E o terceiro fator é o mercado de trabalho informal cresce cada vez mais. Então, se você tira a obrigatoriedade de uma pessoa contribuir para o INSS, ela não contribui. Então, chega no momento que sai mais dinheiro e entra menos dinheiro. Isso faz com que a matemática não feche. Tá? Qual que é a realidade hoje do brasileiro? Mais de 1/3 aposenta, porém continua trabalhando. Não é porque ama trabalhar, é porque precisa trabalhar. É muito comum, eu vou te fazer a mesma pergunta, mas é muito comum, quando eu estou conversando com meus clientes, eu pergunto, além de você, da sua esposa ou só de você mesmo, tem alguém que depende financeiramente de você? As pessoas falam, meu pai, minha mãe, meu tio. Por quê? Infelizmente, a nossa cultura ela não permite o planejamento. A gente tem muita mania do, eu dou um jeitinho, se acontecer alguma coisa, eu dou um jeitinho e por aí vai. E outra é a oportunidade. Infelizmente, eu não consigo atender todo mundo. Isso aqui é um trabalho mais exclusivo, né? Tem um perfil de cliente mais exclusivo. Eu tenho cliente de 22 anos e cliente de 63, Marcelo. E a de 63 brinca. Por que que isso não chegou até mim antes? Porque quanto mais jovem a gente está para se planejar, mais barato fica, vamos dizer assim. Então, eu quero que você considere que agora você está tendo a oportunidade de pensar sobre o seu futuro. Ok? Legal, ok. Como é que funciona o nosso planejamento? Ele é em cima de 4 pilares. Tá? Primeiro é o padrão de vida. A gente vai entender quanto que custa manter o padrão de vida da Marcela. O que ela tem de receita, o que ela tem de despesa. Né? Eu sei que você é solteira, você já tinha comentado comigo, mas você tem filhos? Não, não tem. Perfeito. Educação dos filhos é um outro pilar, mas a gente não vai entrar nele agora, mas nada impede que daqui a 5, 10 anos a gente retome nossa conversa e refaça um planejamento. O que eu quero te mostrar aqui hoje, a gente vai preocupar com a sua vida atual, 2022 e ponto. Se, porventura, amanhã você casa, amanhã você tem filho, a gente tem plenas condições de traçar um novo trajeto para o barco. Tá bem? Tá bom. Projetos e sonhos para o futuro. A gente vai conversar onde você quer chegar, o que você tem de desejos materiais, vamos colocar assim, e a formação de uma reserva voltada para a aposentadoria, justamente para você não contar somente com INSS. Tá? Tá bom, beleza. Vamos falar um pouquinho de mim antes da gente falar de você. Eu sou advogado de formação, eu atuei no civil voltado para o empresarial e depois eu fui para essa área criminal, mas eu gosto desse relacionamento com pessoas, eu gosto do comércio, então nos últimos 12 anos eu comecei essa caminhada empreendendo, eu tive uma marca de ginástica feminina, depois eu criei um empório de comida árabe, chama Abas, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. Graças a Deus está bem encaminhado, fez 5 anos esse ano, portanto eu tive a oportunidade de ampliar horizontes, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar na MetLife, eu sou certificado para exercer essa profissão, né? Esse aqui é meu número da SUSEP. SUSEP é uma autarquia federal que ela controla a nossa atuação justamente para dar transparência e segurança. Portanto, eu me especializei nessa área de planejamento financeiro e gerenciamento de risco. Tá? Beleza. Ficou alguma dúvida, Marcela, sobre a empresa? Não, até agora é tranquilo. Perfeito. Então, agora eu vou passar a bola para você. Você vai me contar um pouquinho de você para a gente saber como que eu posso te ajudar. Tá ok? Tá, beleza. Você quer saber de mim? Vamos lá.
Marcela está com quantos anos? Eu tenho 30 anos. 30 anos. Você tinha falado que você é solteira, né? Sim. Além de você, tem alguém que você ajuda financeiramente? Tenho, minha mãe. E como é que funciona essa ajuda da sua mãe? Todo mês? Você ajuda esporádico? Como é que funciona? Todo mês. Tá, e você destina a ela quantos reais por mês, mais ou menos? De 2 a 4 mil. Você tem irmão, Marcela? Tenho 2 irmãos. E eles ajudam ela também ou a Não, só responsabilidade é eu. só sua? Perfeito. Marcela, a Carol tinha comentado comigo que você é empresária, né? Isso. Me fala, qual o ramo que você atua? Me conta um pouquinho de sua Tem uma empresa. marca de roupa. Você tem uma loja própria, online? Como é que Sim. funciona? Eu tenho uma loja online. E você tem sócia? Não, só minha. Eu tenho essa marca há mais ou menos 5 anos. Ok, E ela vem, assim, crescendo gradativamente, né? Eu comecei pequena, hoje eu tenho duas funcionárias que me ajudam e a produção própria, né? A marca é minha. perfeito. E você tem algum outro tipo de trabalho ou o seu foco é 100% essa loja online? Não, só essa última. Perfeito. Marcela, igual eu estava te falando, né? Eu comecei essa caminhada empreendedora tem um bom tempo também, e eu sei o tanto que a gente rala, né? Então eu te pergunto assim, numa escala de 0 a 10, como é que você se considera, né? 10, você trabalha muito e 1, você consegue assistir Netflix o dia inteiro. Como é que você se coloca nessa escala? A 11, né? 11, perfeito. E hoje você está com 30 anos, né? Apesar da expectativa de vida estar lá na casa dos 80, 85, a gente não quer trabalhar até o fim da nossa vida. Então, vamos considerar daqui uns 30 anos, mais ou menos. Quando você estiver beirando os 60, como é que você quer que essa escala esteja? Na verdade, antes, eu quero reduzir meu ritmo de trabalho daqui a 15 a 20 anos. Quero parar de Perfeito. trabalhar, né? Mas, assim, reduzir, não ficar igual hoje, dependente do trabalho. Então, quando você estiver lá nos 45, 50 anos, como é que você quer que essa escala esteja? Qual o número? 4. Perfeito. Marcelo, eu penso assim também, né? Eu quero me permitir desacelerar. Eu quero chegar lá na casa dos 50, eu penso 55, trabalhando mais por amor, né? Satisfação mental, igual meu pai. Meu pai tem 82 anos, ele continua descendo para a loja. Ele precisa? Não, mas ele vai porque ele precisa distrair, ele gosta lá de conversar 2, 3 horas com a secretária dele. E é isso que eu busco também. A gente passar de trabalhar por necessidade e começar a trabalhar mais por amor, sem aquela faca no pescoço. E você concorda comigo que para a gente alcançar essa escala de 4, no seu caso, a gente tem que conquistar uma estabilidade financeira? Com certeza. E hoje, o que a Marcela mais faz para alcançar essa estabilidade financeira? Trabalho. Ela trabalha. Perfeito. Ou seja, tirando o amor às pessoas, né, o lado afetivo, fica claro para você que o trabalho é o mais importante na nossa vida, que é ele que nos permite sonhar e alcançar as coisas? Sim. Perfeito. Se a gente desenhar, Marcelo, um gráfico, né, levando em consideração o seu custo de vida versus tempo, hoje eu vou considerar que você está aqui, e qual que é a tendência do seu custo de vida? Ele vai subir, ele vai dar uma estabilizada, e depois ele cai, estabiliza de novo. Apesar de você estar solteira, antes de eu entrar nesse gráfico, eu te pergunto, você tem vontade de casar, de ter filho? Como é que funciona? Sim, tenho vontade. Perfeito. Né? Então, independente do filho que você não tem hoje, por que eu te afirmo que o seu custo de vida ele vai subir? Hoje você tem 30 anos, você está nova, eu acredito que você tem ambições. Você quer ter um carro mais legal, você quer ter uma casa mais legal, você quer viajar, né? A gente tem um padrão de vida que a gente quer alcançar.
E a partir do momento que você fala comigo que você tem vontade de ter filho, aí que é fato. A gente sabe que filho requer uma assistência financeira, né? Uma hora, tudo que a gente coloca como meta, qual que é o desejável? É que a gente alcance, e da mesma forma, tendo filho, qual que é a tendência natural da vida? É que eles caminhem com as próprias pernas, e aí o nosso custo de vida, ele dá uma estabilizada, à medida que a gente vai conquistando as coisas, à medida que os filhos vão saindo de casa, o nosso custo de vida, ele cai, e depois ele estabiliza de novo. Quando que ele tende a estabilizar? Geralmente, a gente chama de terceira fase da vida, né? Que é quando a gente começa a colher os frutos que a gente vem plantando. Pode ser daqui 10, pode ser daqui 15, pode ser daqui 20, não tem idade certa. A gente espera que aconteça o quanto antes. Às vezes a sua loja, ela consegue dar uma guinada tão grande que você consegue alcançar uma estabilidade financeira o quanto antes, tá? Tá fazendo sentido isso para você? Tá sim. Perfeito. Esse aqui é o futuro. Agora a gente vai voltar para o presente. Hoje, se a Marcela para de trabalhar, ela para de ter renda? Vai ser diferente, né? Diferente como? Tem minhas funcionárias lá, sim. Mas vai ser diferente, não vai ter. Eu não vou estar lá, né, para tocar o negócio. Aí teria que arrendar o meu negócio, não sei. Perfeito. É porque, principalmente quando você não tem sócio, o negócio depende 100% de você. Né? Se você sai de cena, apesar de você ter funcionário, eles não pensam como a Marcela e eles nunca vão se dedicar como a Marcela se dedica. Uhum. Você acredita que se você para de trabalhar, você para de ter renda ou você continua a ter renda igual? O que passa na sua cabeça? Vai diminuir a minha renda. Vai diminuir? Perfeito. E essa diminuição de renda, ela permite que você custeie o seu padrão de vida e alcance a estabilidade financeira? Não, ia ter que adaptar, né, algumas coisas. Então, para a gente manter o seu padrão de vida hoje, eu posso considerar que você tem que continuar trabalhando? Sim, com certeza. Perfeito. Isso é muito comum da nossa idade, principalmente, Marcela, porque a gente está na nossa fase produtiva. Quanto mais a Marcela trabalha, mais renda ela tem condição de fazer. E fazendo renda, o que ela alcança? Suas reservas financeiras, aquisição de patrimônio, né? Casa, carro e padrão de vida. Se você gosta de viajar, a Carol falou que vocês viajam muito juntas, tudo Uhum. depende do seu trabalho. Quanto mais você trabalha, melhor você consegue viver, tá? Isso aqui, o que eu quero te mostrar? É a fase mais importante da nossa vida. A gente está plantando hoje para quê, Marcela? Colher uma estabilidade financeira daqui a pouco. Isso faz sentido para você? Faz, Você concorda? com certeza. Perfeito. Isso aqui, Marcela, é o cenário perfeito. Né? Hoje você está trabalhando, aí daqui a pouco você vai para casa, você vai malhar, depois você volta, dorme, e sempre pensando no amanhã, que amanhã vai ter mais cliente e por aí vai. Só que se dependesse só da gente, ia ser tudo muito mais fácil, né? Ia ser uma maravilha. Só que, infelizmente, a gente está sujeito ao quê? Muito bem recebido aqui, ó. Franguinho, salada, arroz, feijão. Opa, franguinho eu quero. Mano, essa hora está aberta aí. Ó, vamos lá? Pronto. Então, a gente está sujeito ao quê? Imprevistos. Quando eu falo imprevistos, Marcela, o que passa na sua cabeça que pode atrapalhar esse cenário perfeito? Eu posso estar doente, né? Minha loja pode não andar como eu espero. Não sei, nunca parei para pensar nisso, não. Perfeito. Você trouxe para mim, né, ficar doente, então a gente pode colocar como se fosse saúde mesmo. Você trouxe para mim o que a maioria das pessoas me trazem, e de fato é o que eu concordo com você. Porque a saúde, ela é o fator primordial para a gente correr atrás. É o que nos dá condição de alcançar o que a gente sonha. De modo que, Marcela, se acontece alguma coisa com a nossa saúde, o que sobe ainda mais? O nosso custo de vida.
E o que cai? Principalmente para o empresário, a nossa fonte de renda. Quando você falou, eu tenho funcionária, tem estudos que falam que se o empresário fica afastado do negócio dele 6 meses, o faturamento cai 40%. Então, se eu diminuir sua fonte de renda na metade, você pode ter certeza que você vai ter que readequar muito o seu padrão de vida. Tá? E quando você traz para mim saúde, eu te pergunto, você conhece alguém que já passou por alguma situação delicada de saúde, tipo um câncer, um AVC, alguma coisa nesse sentido? A gente sempre sabe de caso, assim, né? Mas perto de mim não tem ninguém, não. É muito comum mesmo, igual você fala, às vezes acontece. Eu tenho um amigão meu, ele estudou comigo no direito, BH é tão pequena que é muito provavelmente você conhecer ele também. Ele estava descendo a Nossa Senhora do Carmo, era uma terça-feira à noite, assim, e uma moça tentou suicidar. Quando é que ele ia imaginar que uma pessoa ia tentar fazer isso? A moça pulou na frente do carro dele, ele assustou, perdeu o controle, bateu numa árvore. Ele teve traumatismo craniano, ele ficou 30 dias no CTI e saiu numa cadeira de rodas. O que aconteceu com o custo de vida dele? Ele precisou de 2 enfermeiras, uma de tarde, uma de manhã. Cada uma representa mais ou menos um custo extra de 150 a 200 reais por dia. Né? Isso elevou em torno de 10 a 12 mil. A família não tinha condição, muito menos de parar de trabalhar, quanto tomar conta dele. E ele era advogado. O advogado, assim como o empresário, se ele não trabalha, ele não tem renda. O que aconteceu com o padrão de vida dele, Marcelo? Simplesmente virou de cabeça para baixo. Isso é um exemplo. Se você me pedir 10 exemplos, eu te dou 10 exemplos. Só que qual que é o meu trabalho? É te chamar para uma reflexão. Deus me livre e guarde. Mas e se acontecer alguma coisa nesse sentido amanhã com a Marcela? Você passa de gerar renda para gerar despesa. Como é que fica a sua vida financeira? E da sua mãe, que depende 100% de você? Nossa, nem sei. Não gosto de pensar nessas coisas, viu? Apesar de você não gostar de pensar, fica claro para você que se você perde a sua fase produtiva, que é a fase mais importante da sua vida, a primeira coisa que cessa é a nossa fonte de renda. Sim. E aí a gente vai ter que buscar auxílio. Né? Você tem suas reservas financeiras. E, geralmente, reserva financeira é a primeira coisa que a gente busca. Você sabe o tanto que você trabalha para juntar dinheiro. Muito provavelmente, ela não vai dar conta do recado. Por quê? Seu custo de vida aumentou. E sua fonte de renda caiu. E aí você vai ter que abrir mão de quê? Patrimônio. Vender uma casa, vender um carro por oportunidade é totalmente diferente de vender por necessidade. Né? E, geralmente, lembra que eu te falei que a gente está na nossa fase mais importante? Sim. A gente quer alcançar que a terceira idade financeiramente bem. E a gente não quer trazer os nossos pais de volta para cuidar do nosso recado. E você nem pode poder contar com sua mãe, que é ela que depende de você. Então, isso aí mostra o tamanho da sua responsabilidade. E aí depois eu te pergunto, Marcela, depois de você perder isso tudo, você tem algum plano B? Seria mudar mesmo, né? Meu padrão de vida. Eu tenho que adaptar. Isso você está considerando se você tiver condição de trabalhar. Ah, é. Se você não tiver condição de trabalhar, quem que vai ser seu plano B? Ajudar, não sei. Oi? Falhou a ligação. Às vezes alguém da minha família me ajudar. Acho que eu não fico desamparada, não. Não sei. Com quem que você já conversou isso? Você não tem Nunca irmão e sua mãe conversei com depende de ninguém, você. não. Com quem que você poderia contar, que você acha? Talvez com minha madrinha, alguma tia minha, algum primo, né? E quantos anos que ela tem? Minha madrinha, 55.
É. E você acha que se você colocar uma despesa na vida dela alta, assim, você acha que fica confortável para ela? Não, né? E se eu te Confortável. trouxesse um plano B que de fato ia te dar uma tranquilidade financeira? Você acha que faria mais sentido para você do que contar com sua madrinha, que já está na terceira fase da vida, doida para ficar tranquila? Faz sentido. Ver quanto E que aí, é, né? A Carol não me perfeito. falou nada disso. Então, eu Só quero me que você, passou o contato. então, eu quero que você considere que a MetLife é o seu plano B. Ela vai blindar o seu patrimônio, ela vai blindar sua reserva financeira, seu patrimônio no geral, vamos colocar assim, e ela vai proteger a fase mais importante da sua vida. Por quê? Como que ela vai fazer isso, na verdade? Antes de eu te mostrar, quando eu falo em seguro de vida, Marcela, o que passa na sua cabeça? Morrer. Deixar um dinheiro para alguém quando você for embora? Foi, né? Agora que a gente conversou um pouquinho, aí tô pensando mais na minha vida mesmo, né? Por que eu estou te perguntando isso? A maioria das pessoas, elas acham assim, se eu morrer, eu vou deixar um capital para meu filho, minha irmã e por aí vai. Só que você vai perceber que o nosso planejamento é totalmente em vida. Como? Num caso de uma ausência prematura, sim, você vai deixar um valor para quem quer que seja. Pode ser seu futuro marido, como você falou que você tem vontade de casar, pode ser seu filho, pode ser sua mãe, a gente não sabe quando que a gente vai embora, né? Só que o principal, no caso de uma doença que te afasta do trabalho, ou no caso de um acidente que te impede de trabalhar, né, te tornando inválida, você vai ter uma liquidez imediata para quê? Buscar um tratamento específico, buscar um médico referência, adaptar um veículo, adaptar um apartamento, qualquer coisa que você deseje. A MetLife, ela quer te dar o quê? Condição de reerguer a cabeça e continuar a caminhada, tá? Só que se Deus quiser, Marcela, o seguro, ele é por segurança, né? Se nada disso acontecer, lá na frente você está formando uma reserva financeira justamente para complementar a sua aposentadoria e não depender somente do INSS. Então, resumindo, o meu trabalho da MetLife é um seguro de vida em vida com resgate financeiro. Ficou Uhum. claro? Aham. E seja muito sincera comigo. Faz sentido para você? Faz. Eu não senti firmeza não, Marcela. Faz ou não? Acho que faz, né? Depende do que você vai me trazer, assim. Não preocupa com valores ainda. Ter Sim. esse tipo de proteção faz sentido para você? Ou você quer continuar contando com sua madrinha? Faz. Perfeito. Então, eu vou fazer umas perguntas justamente para eu entender o tamanho do suporte que você pode precisar da MetLife em caso de algum imprevisto. Tá? Uhum. É isso aí. Fechou. Aí eu entro na ADN. Não, entra na DN, então. Quer que entra? Eu quero. Tá. Minha ADN é tipo assim. Saber como, o que você pergunta de renda, o que você vai falar Tá. que não Então, vamos sei. lá. Ô, Mohamed, Oi. Não sei. e pega também a parte que os meninos falaram que alguns aqui têm muita dificuldade de como você pede recomendação também. Tá, vamos lá. Então, vamos lá, Marcela. Então, agora eu vou te fazer umas perguntas justamente para eu entender o tamanho de suporte que você precisa da MetLife. Tá? Beleza. Qual que é a sua data de nascimento? 30/7/91. Qual que é o seu peso e altura aproximado? Nossa Senhora, nem sei. Misericórdia. Pode ser aproximado. 33 quilos, 1,59 m. Quantos quilos? Falhou a ligação? 63. Você fuma, Marcela? Não. Você toma algum remédio controlado? Ah, né? Todo empresário toma Rivotril? um ansiolíticozinho, né? Para dormir. Toma um remedinho para dormir às vezes. Mas você faz algum acompanhamento com médico ou é mais da sua cabeça isso? Na minha cabeça mesmo. Perfeito.
E como é que é a questão de cirurgia? Você já fez alguma cirurgia grave ou complexa? Não. Ótimo. Marcela, você lembra do primeiro pilar do nosso planejamento? Que é a manutenção do seu padrão de vida? Aham. Então, eu preciso entender quanto que a Marcela precisa por mês para ela manter o padrão de vida que ela leva. Então, nisso aí eu entro no seu custo de vida. Quanto que eu Tá? gasto no mês? O que você precisa por mês para viver? Tudo. Assim, mais ou menos 10 mil, pelo menos, no mês. Tá? E 10 mil você está considerando o que você tem de lazer? Uma cervejinha, uma festa, um jantar? Sim. Se eu Nós for vamos fazer entrar no... uma viagem, uma coisa assim, a mais é mais. Perfeito. Daqui a pouco eu vou pegar mais detalhes de patrimônio, mas só para eu entender esses 10 mil. Você Aham. mora de aluguel ou você tem imóvel próprio? Eu pago uma parcela do financiamento de apartamento, uma parcela de financiamento do meu carro, aí a O- ajuda que eu dou para minha mãe mensal. Se a gente pegar a ajuda de sua mãe 2 a 4, Uhum. a financiamento de carro e apartamento, você acha que dá quanto os dois juntos? 2 juntos, 2,5. O que mais, Marcela, que você coloca nesse custo de vida seu? O que você gasta de Casa, luz? né? Mais Luz, ou menos quanto? O telefone, água, supermercado. Vai que você aí acha? mais 2.000 reais. Minha cachorrinha, mais uns 500 reais no mês. E o restante aí, lazer. Então, aqui está dando, vou considerar 3 sua mãe, tá? Pregar a média. 5, 7,5, 8. Então, você gasta mais uns 2 mil de lazer. Aham. Fechou? E me fala uma coisa, como é que é a sua educação financeira? Você tem costume de guardar mensalmente algum valor? Sim, eu faço investimentos. Tenho alguns investimentos, mas eu não sei muito bem não, tá? Tá. Eu E quanto que você tô- guarda por mês, mais ou menos? Oi? Quanto que você guarda por mês, mais ou menos? Ah, pelo menos uns 5.000. A caneta tá falhando aqui. E se a gente tiver hoje um imprevisto, Marcela, quanto que você tem disponível para te atender? Ah, tá. Assim, de reserva financeira, que você Isso, fala? isso. Foi o que o meu consultor lá da XP me falou, né? Para fazer uma reserva de um ano. 6 meses até um ano. Eu tenho aí 90 mil. E apesar de você ter falado que você não entende muito disso, esses 90 mil, você sabe se eles têm liquidez imediata, se eles estão congelados? Se precisar, eu posso tirar na hora. Tirar na hora. Perfeito. Caneta tá dando pau. Vou escrever na mão aqui, tá? Beleza. Marcela, qual que é o primeiro alerta que a gente liga aqui? Se você tem um padrão de vida de 10 mil por mês, mais ou menos, se você tiver um imprevisto, considerando que seu custo de vida é normalmente 1 centavo, que é muito improvável de acontecer, você tem 9 meses de tranquilidade financeira. Se a gente dobrar o seu custo de vida, vai durar aí nem 5 meses. Então, esse é o primeiro alerta que a gente liga da importância de você ter um planejamento financeiro. Não, mas esse é o dinheiro que eu tenho que eu posso tirar. Eu tenho mais uma parte que está aplicada, né? Então, acho que você não entendeu o que eu te perguntei. Quanto que você tem 100% guardado? Tem mais. Tem mais. Deixa eu ver, mais uns 120 aplicado. Tem o valor da minha empresa, né? Também. Minha empresa deve estar valendo aí cerca de 1 milhão. Sua empresa fatura quanto por mês?
Minha empresa É. fatura 40 mil. E o que te leva a crer que ela vale meio milhão? Não sei, avaliaram para mim. É? Aham. E me fala uma coisa, do faturamento... Eu não entendo muito dessas coisas, né? As pessoas que me ajudam. Tá. Desses 40 mil de faturamento, Marcela, você tira 10 mil, né? Eu não tiro 10, eu gasto 10. Perfeito. E aí o que sobra, você guarda. Tem que pagar algumas coisas, né? Sempre tem uma coisa a mais, melhoria da empresa também e tal. Eu posso considerar, então, que por mês você tira da empresa, apesar de você colocar como se você gastasse em torno de 15 mil? De 15 a 20. Perfeito. Marcela, você está fazendo mágica aqui nessa empresa, tá? É isso que meus clientes fazem. Tem que ser a mesma coisa. Ué, 40 mil, O cliente ganha 50 mil. Aí, de repente, eles gastam. Você fala, uai, tá fechando, não? Vamos lá. O Hamlet também é auditor, cuidado. Ué, igual ontem eu conversei com a cliente, quanto você precisa para bancar seu custo de vida? 10. E quanto você tem de renda da empresa? 8. Falei, de onde você tira 2 mil? Ela, eu faço freela. Tá doido. Quando fala que ganha médico comigo, que fala que ganha 30 e que guarda 3 no mês, quanto você gasta por mês? Tanto, cadê o resto? É mesmo. Olha pra minha cara e fala, é mesmo, cadê? Não sei. Nossa. Então, Marcela, a gente entrou no custo de vida, na educação financeira, e aqui a gente tem aproximado mais ou menos o que você tem de fonte de renda. Então, de 15 a 20 mil, né, o de 15 mil é o que você tira da empresa, e às vezes quando extrapola se é uma viagem, algum custo extra que você resolve fazer. Tá certo? Perfeito. Para a gente entrar agora no patrimônio, por que a gente está entrando no patrimônio? Um dos nossos objetivos é garantir liquidez imediata na sua ausência. Eu não sei se você já passou por situação próxima, assim, familiar, inventário custa muito. Tem muita família que fica com o inventário parado porque não tem liquidez imediata para garantir a liberação de todo o patrimônio da pessoa que foi embora. Nisso aí a gente entra nessa questão de patrimônio. Você me falou que você tem um apartamento, né, que está financiado. Ele deve estar avaliado em torno de quanto? 350. 350? É. E falta muito para você quitar ele? Falta bastante. Desses 350 mil, falta quanto para você quitar, mais ou menos? Eita, falta um terço. Metade, assim. Você me falou, você tem carro? Tem. Você tá pagando, né? Qual carro que você tem? Eu tenho um Honda Fit. Você acha que ele está avaliado em quanto, mais ou menos? Mais ou menos 70. E falta quanto para quitar ele? Falta uns 30. Além do carro e do apartamento, Marcela, você tem algum outro bem? Um lote? Alguma coisa assim nesse sentido? Não, só minha cachorrinha mesmo. E quanto que sua cachorrinha vale? Não tem valor. Vamos lá. Nós estamos caminhando para o fim, Marcela. Sim. Quando eu desenho essa pizza aqui, o que eu quero te mostrar? Né? O que a gente sugere? Que até 70% da sua fonte de renda seja destinada à manutenção do seu custo de vida. Né? Você vê que, para ficar bem equilibrado, dos 15 que você tem de retirada da loja, você está um pouquinho fora, mas se a gente considerar os 20, você está equilibrado. Então, você está conseguindo deixar essa equação bem no verde, assim, vamos considerar. De 20 a 25, é o que a gente sugere que você destine aos investimentos de curto e médio prazo. Pode ser ação, pode ser lote, pode ser imóveis, qualquer tipo que vá contribuir para a sua estabilidade financeira, né? Para você gerar renda passiva no futuro
e conseguir manter o seu padrão de vida sem ter um trabalho ativo. Você vem fazendo muito bem, desses 20, você guarda em torno de 5, então a gente já entra aí na casa dos 25, perfeito. E de 5 a 10%, Marcela, é o que a gente sugere que você destine aos ativos garantidores inteligentes. Quais são os ativos garantidores inteligentes? É esse trabalho que a MetLife faz. Qual que é a ideia? Se alguma coisa impede a Marcela de trabalhar, é essa fatia da pizza que vai dar conta do seu recado, evitando o quê? Que você desfaça das suas reservas, do seu patrimônio, e evitando que o seu padrão de vida ele gire de cabeça para baixo. Se eu colocar aqui de 5 a 10%, se eu pegar dos 15, a gente está falando alguma coisa em torno de 750 a R$ 1.500. Porque é um valor que a gente consegue garantir o seu padrão de vida. Só que isso é só para você ter parâmetro. Você é nova, você não fuma, então isso tudo é favorável a você. Eu só quero que você, na verdade, me fale um valor que fica confortável no seu orçamento, para eu te dar o planejamento financeiro. Qual que é a notícia boa? Na nossa segunda reunião, você pode aumentar na hora, você pode diminuir. Tá? Eu só quero um valor, um número, para eu trabalhar em cima. 5 a 10% da renda. Não tinha parado para pensar nisso ainda, eu não faço a menor ideia. Quero ver o que você vai me trazer, na verdade. Se eu fizer um de 750 a R$ 1.500, fica confortável para você? Não, acho muito. Então me responde, quanto que fica confortável para você? Não sei. 700? Não sei, não, acho que menos. Uns R$ 500? Não consigo te falar, porque eu tenho que ver, né, o que você vai me dar de benefício. Perfeito, mas antes de você ver... Para você, eu prefiro ver o que você vai montar para mim. Então tá jóia. Eu vou montar um para você no que eu acredito ser o ideal para você. E aí lembra disso, que na nossa próxima reunião, se precisar ajustar... Tem como você fazer uma coisa para mim? Tem como você montar um de R$ 200, um de R$ 500 e um de 1.000? Eu posso fazer isso, mas deixa eu montar o que eu acredito que você precisa, só para evitar de eu te confundir, tá? Porque não adianta eu te dar uma falsa sensação de proteção. Não adianta eu trazer um plano de R$ 200, você vai achar que você vai estar protegida, só que não vai dar conta do recado. Então, deixa comigo, eu vou montar um plano que eu acredito ser o ideal para você. Se couber no seu orçamento, perfeito. Se precisar de um ajuste, a gente faz na hora, tá bom? Bom. Agora, vamos lá. Foi possível compreender a importância de um planejamento financeiro, Marcela? Foi, sim. E lembra que eu te falei que provavelmente você ia pensar em algum amigo, algum parente, do mesmo jeito que a Carol pensou em você? Aham. Então, eu queria te perguntar, você recomendaria meu trabalho para alguém? Recomendaria, mas assim, eu prefiro ver o que você vai me trazer primeiro. Você achou que eu fui indelicado em algum momento? Não, foi não. A Carol te Eu perguntou... gosto de ver mesmo para eu entender, né? Para eu poder explicar para a pessoa direitinho antes de recomendar. Mas você ficou chateada com a Carol quando ela me passou seu número sem antes ter te consultado, alguma coisa assim? Não, fiquei chateada, não. Então, a mesma coisa eu estou falando com você. Eu vou só trocar uma ideia. Eu não vou nem pegar o telefone agora. Eu pego o telefone na nossa próxima reunião. Mas é só para eu já ir montando minha planilha. Beleza. Não, Tá? eu vou pensar em algumas pessoas, com certeza. Tá? Então, beleza. Então, não vou forçar, não. Na nossa próxima reunião, eu pego uns nomes. Tá bom? Beleza. Então, fechou.